Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com o seu professor Heber Barbosa. Na verdade, estamos aqui dando continuidade ao estudo dos gases presentes na atmosfera. Isso mesmo, estamos aqui na segunda parte de nossa playlist acerca do estudo da participação dos gases atmosféricos em nosso cotidiano no meio ambiente. Temos aqui, estudantes de Química, a tela inicial de nossa aula acerca da acidez dos oceanos e a maneira como o gás carbônico interfere na acidez do oceano. Na verdade, o oceano não tem caráter ácido. Observe bem aqui, nesse texto que eu preparei para vocês. Ô professor, esse texto preparado para esse vídeo, onde se encontra esse texto, aluno? Na verdade, essa nossa aula é baseada em um material, em uma ficha de aula escrita para os meus alunos, e essa ficha de aula você encontra anexada na descrição deste vídeo. Isso, você encontra esse material em PDF, você encontra também um outro PDF com questões de vestibulares, principalmente Enem. Você encontrará ainda um pequeno Google Formulários trazendo questões de diversos vestibulares acerca do tema que estamos aqui trabalhando. E estamos aqui falando da maneira como o gás carbônico interfere na acidez dos oceanos, porque o oceano ele não é ácido, o oceano ele é alcalino, o oceano ele é básico, ele tem um pH acima de 7. Mas professor, eu não estou compreendendo essa linguagem alcalino, essa linguagem pH acima de 7. Então, estudante, eu te convido para observar essa pequena imagem aqui em sua tela, que fala acerca da escala de pH, cujo objetivo é nos transmitir uma visão acerca do caráter ácido, neutro ou básico dos ambientes. Então, observe, aqui nós temos a escala de pH, que em uma temperatura de 25 graus Celsius, nós temos essa escala de pH oscilando com valores numéricos que vão de 0 a 14, tendo o pH 7 como indicativo de ambiente neutro, soluções neutras pH 7. Se o pH está abaixo de 7, nós temos então soluções ácidas. Detalhe, quanto menor o pH, maior a acidez. Não esqueça, menor pH, maior acidez. Todavia, o pH acima de 7 em direção a 14 indica ambiente básico, ambiente alcalino. Quanto maior o pH, maior o caráter básico e menor a acidez. Ora, o gás carbônico, CO2, o dióxido de carbono, observe o texto aqui preparado, é um gás de caráter ácido. Na verdade, essa imagem que você encontra aqui, falando sobre a acidez do gás carbônico, ela pertence à página do nosso material. Nós vimos no vídeo anterior que o gás carbônico de fórmula CO2, ele é um gás que tem contribuído para o efeito estufa. Isso mesmo, o efeito estufa ele depende da presença do gás carbônico ao lado de outros gases, como o óxido nitroso, NO2, o gás metano, CH4, e o gás carbônico, juntamente com o óxido nitroso e metano, proporciona um efeito estufa que é fundamental para a vida na Terra. Lembrando que nós comentamos também que o excesso de gás carbônico produzido pelo homem tem elevado efeito estufa e nos conduzindo ao aquecimento global, trazendo como consequências o derretimento das geleiras, elevação do nível dos mares. Todavia, nesta aula, o grande foco não é o gás carbônico associado ao efeito estufa. O grande foco aqui não é o gás carbônico associado ao aquecimento global. Estamos aqui para falar da acidez dos oceanos provocada pela presença do gás carbônico. Porque observe,
Conforme comentamos, o gás carbônico é um gás de caráter ácido. Todavia, a vida marinha não é ácida. O ambiente marinho é de caráter alcalino. O oceano ele é básico, pH acima de 7. Isso mesmo. Então, como o oceano ele tem um pH acima de 7, a presença do gás carbônico, que é absorvido da atmosfera pelos oceanos, pelo mar, ataca o oceano. E é fundamental entender que as estruturas presentes nos oceanos são formadas principalmente por CaCO3, o carbonato de cálcio, calcário, que é uma substância alcalina, uma substância básica. Aqui eu trago para você algumas imagens simples, mas importantes. Por exemplo, as conchas do mar, elas são compostas principalmente por CaCO3. O carbonato de cálcio, CaCO3, carbonato de cálcio, arrecifes, corais, todos são formados por carbonato de cálcio, que é uma substância alcalina de caráter básico. Então, quando o gás carbônico penetra no oceano, gera acidez no oceano, faz cair o pH do oceano. Isso mesmo porque o pH do oceano está na faixa básica, e o CO2 ele faz com que o pH dos oceanos caminhe para a faixa ácida. Isso afeta a vida nos oceanos. Mas, professor, e como é que acontece essa geração de ácido em função da presença do gás carbônico no oceano? Eu te convido para mudarmos aqui de tela, onde nessa outra tela nós vamos falar justamente acerca do gás carbônico e a acidificação dos oceanos, que ocorre da seguinte maneira: quando o gás carbônico entra em contato com a água, origina H2CO3. O H2CO3 é o ácido carbônico. Ácido carbônico é formado dentro dos oceanos quando o gás carbônico, aproximadamente 1/3 do gás carbônico atmosférico, é absorvido pela água dos oceanos, produz o ácido carbônico, e o excesso da produção desse ácido carbônico é que tem reduzido o pH dos oceanos, aumentando a acidez e atacando a vida marinha. Eu trago para você nesse momento um pequeno vídeo que vai nos ajudar a ampliar a nossa visão acerca da acidez do gás carbônico. Vejamos então esse importante vídeo. As emissões de gás carbônico estão fazendo o nosso clima mudar. Muito gás carbônico na atmosfera também vai alterar a química dos oceanos. Quando o gás carbônico dissolve na água salgada, ele dá origem a um ácido. Apenas um pequeno aumento na acidez dos oceanos, combinado com outras mudanças climáticas, já pode fazer com que os corais tenham que lutar para sobreviver. Mas essa é apenas a superfície do problema. No fim do século, a acidificação pode fazer com que alguns tipos de plâncton não formem mais suas conchas. E os plânctons são a base de quase todos os ecossistemas marinhos. Se espécies-chave desses pequenos organismos se extinguirem, todos os animais que se alimentam dele também podem começar a desaparecer. A poluição derivada de gás carbônico ameaça mudar toda a vida que existe em nossos oceanos, ainda que essas mudanças não sejam perceptíveis para uma única geração. Então, aqui observamos um importante vídeo. Vamos retornar ao nosso material de estudos, nossa ficha de química em PDF. Então, alunos, aqui tivemos a oportunidade de estudar que os oceanos são alcalinos, os oceanos são básicos e o excesso de gás carbônico produzido pelo homem tem gerado acidez nos oceanos. Então, estudantes de química, nós alcançamos o final
do nosso segundo vídeo de nossa playlist acerca do estudo dos gases presentes na atmosfera. É importante que você entenda que a ficha de aula aqui utilizada se encontra anexada, tem um link que dá acesso a essa ficha. Você encontra também um outro link com exercícios de vestibulares, principalmente Enem, acerca desse material. E eu quero convidar você nesse momento para presenciar o nosso próximo vídeo, dando continuidade a essa playlist acerca do estudo dos gases presentes na atmosfera. Amados alunos e alunas, foi um prazer estar com vocês em mais um estudo acerca do conhecimento químico e conhecimento científico. Até a próxima aula, estudante de Química!